Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é um prazer revê-la, não já como deputada, mas agora no papel de Ministra, aliás, de Super-Ministra, dadas as matérias que tem a seu cargo, e queria naturalmente cumprimentar toda a equipa do Ministério do Ambiente. Vou abreviar assim. A primeira pergunta que eu gostava de saber é porque é que a Sra. Ministra foi contra a junção do Ministério da Agricultura e do Ministério do Ambiente e porque é que a Sra. Ministra era contra a privatização da água. É a primeira questão que gostaria de fazer. Depois gostaria de saber, e indo concretamente à questão da água, que me parece extraordinariamente importante, especialmente face àquilo que se perspectiva como opções do Governo para o futuro, onde é que a Sra. Ministra encontra no programa do Governo a determinação da privatização da Águas de Portugal? Em que página é que isso está escrito? É porque parece que nós temos aqui uma leitura diferente do programa do Governo. A privatização da Águas de Portugal não consta do programa do Governo, nem tampouco consta do programa da Troika. A privatização da Águas de Portugal é uma coisa que vem depois, anunciada justamente pelo Sr. Ministro das Finanças, num dia em que ele dá uma conferência de imprensa, já não me lembro a propósito de quê, mas de certeza absoluta para anunciar aumento de impostos. Não é? Parece que é a única coisa que o Sr. Ministro das Finanças faz. Eu julgo que não vale a pena nós jogarmos aqui muito com as palavras para dizer que nós não vamos privatizar a água. Pois, vamos privatizar a gestão da água. Mas se as pessoas têm acesso à água, a esse recurso vital, justamente através da sua gestão, há aqui qualquer coisa na privatização que toca diretamente o recurso e as pessoas. Nós consideramos também que a água é, eu julgo que não vamos divergir aí, um bem essencial, um bem escasso, é portanto um recurso precioso, que por ser precioso e pela escassez do recurso que se perspectiva, caímos no risco justamente de ser um fator de conflito entre os próprios Estados, num futuro que talvez não esteja assim tão distante quanto isso, e é um negócio super apetecível, Sra. Ministra. Repare, a imprescindibilidade deste recurso torna-o justamente um negócio altamente apetecível. Ninguém pode prescindir dele para viver. E então, a sua gestão privada, também não vamos ser ingênuos, significa que quem detém essa gestão perspectiva lucro ou não. E se não vem através das pessoas, vem através do Estado, vem através de qualquer lado. Mas nós contribuintes e nós, utilizadores do recurso, havemos de pagar os lucros dos privados, dê por onde der. Porque eles também não são pares, eles estão na sua legitimidade, com certeza, de querer obter lucro. Agora, ao Estado não compete pensar na cabeça desses, a quem lhes apetece agarrar um negócio desta natureza. Ao Estado compete defender as pessoas e os utilizadores em concreto. A privatização da água é, na perspectiva dos verdes, incompatível com o princípio ecologista da poupança deste recurso. Porque quem detém quer vendê-lo. E a Sra. Ministra dirá assim, mas depois vem a regulação. E a regulação tem sido credível, Sra. Ministra, ao ponto de nós conseguirmos acreditar que as pessoas não serão prejudicadas nos seus tarifários, na sua utilização do recurso por via dessa regulação. Pronto, mas eu, como vou esperar que a Sra. Ministra explique porque é que era contra a privatização da água, vou aguardar pela resposta. Outra questão que gostava de colocar prende-se com o PREMAC. Eu por acaso já fiz uma declaração política sobre esta matéria, tenho algumas preocupações em relação a esta matéria. A Sra. Ministra, e hoje de resto afirmou novamente, afirmou que este PREMAC, naquilo que se refere ao Ministério do Ambiente, mas seguramente não só, tem um objetivo quantitativo. E a Sra. Ministra anunciou nas declarações públicas que fez que com esta reorganização do Ministério do Ambiente se pouparia 5 milhões de euros. Eu gostava de saber como é que a Sra. Ministra chega a este número, porque a Sra. Ministra não quis falar da reorganização no que respeita ao número de funcionários e à redução dos funcionários. Mas estes 5 milhões já contam com essa redução de funcionários? Não contam com essa redução de funcionários. A Sra. Ministra, era isso que eu gostava de saber. Como é que se chega a estes 5 milhões?
Mas há aqui uma questão extraordinariamente importante neste Ministério, que tem a ver justamente com o número de funcionários. E se nós olharmos, por exemplo, para a componente da conservação da natureza e do ICNB, e percebemos que fundamentalmente aquilo que tem falhado nesta estrutura, com implicações concretas sobre a conservação da natureza e da biodiversidade, designadamente nas áreas classificadas, ditas protegidas, porque na verdade não são na prática, são em teoria e no papel, aquilo que nós verificamos é que justamente a carência de funcionários e designadamente o preenchimento de quadro dos vigilantes da natureza, portanto do ICNB, tem promovido uma dilapidação das nossas áreas protegidas, porque sem vigilância e sem fiscalização, aquilo que nós estamos a fazer é abrir os braços ao cometimento de um conjunto de irregularidades, para já não dizer também de ilegalidades que as há em grande proporção, no sentido justamente contra o objetivo para que foram criadas essas áreas protegidas. Ou seja, sem pessoas não se faz, sem meios não se faz. E todos os governantes tendem a cair num erro discursivo, na minha perspectiva, que é sempre que se reduz, a conversa é sempre a mesma. Vamos fazer mais com menos. Mas nunca é assim, Sra. Ministra, é sempre fazer menos com menos. E sem... Já estou a ultrapassar, peço desculpa. E sem meios designadamente humanos, não se conseguem prosseguir objetivos. Eu tinha mais a dizer, mas vou só mesmo concluir com uma pergunta super sintética, relativamente às alterações climáticas. E a Sra. Ministra disse bem que o Ministério do Ambiente é necessariamente um Ministério transversal, e sendo o setor dos transportes determinante para o combate às alterações climáticas, aqui na componente da sua mitigação, eu gostava de saber que coordenação está a fazer a Sra. Ministra do Ambiente com o Sr. Ministro da Economia, que detém o setor dos transportes, relativamente à importância e ao contributo desta componente para o preenchimento das nossas metas relativamente ao combate às alterações climáticas. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por responder. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou procurar cumprir com todas as suas perguntas. Em primeiro lugar, porque é que fui contra a junção Ministério da Agricultura-Ministério do Ambiente? Eu não fui contra essa junção, porque eu não refleti sequer sobre essa junção. Eu suponho que se esteja a referir ao trabalho, enfim, ao papel que apresentei no Congresso do CDS sobre a orgânica do Governo na perspectiva do CDS. E nessa perspectiva, e dentro da reflexão que fizemos dentro do partido, e que eu fui, enfim, relatora e cara disso, nós sugeríamos que houvesse 3 ministérios dedicados às áreas económicas e o ambiente haveria de estar juntamente com a energia e juntamente com a questão da mobilidade e dos transportes. A agricultura estaria com a agricultura e pescas e mar e haveria depois o outro ministério ligado à indústria, etc. Portanto, numa perspectiva de 12 ministérios. Senhora Deputada Heloísa Apolónia não ignora que o CDS não ficou em primeiro lugar nas eleições. Infelizmente, mas não ficou. E, portanto, quando se olha para a constituição de um governo, não é a orgânica do CDS que conta. Pode haver alguma influência, mas não é este modelo, obviamente, que irá para a frente. E, portanto, eu não tive nenhuma intervenção na definição do governo, não tive, nem deveria ter, nem me competia ter, e, portanto, eu não mudei de opinião. Simplesmente aquilo que foi entendimento do Sr. Primeiro-Ministro, que é ele a quem competia, naturalmente em diálogo com o seu parceiro de coligação, foi que a orgânica do Governo haveria de ser esta, com certeza com as suas razões. Competia-me a mim dizer ou sim ou não perante o desafio que me foi colocado. Poderia ter dito, é verdade, não, porque eu acho que, na minha reflexão, isto deveria estar desta maneira. Não foi a minha decisão, eu achei que valia a pena, este era um modelo possível, era um modelo que o PSD tinha defendido, ou pelo menos tinha refletido sobre ele, eu achei que fazia sentido olhar para ele e aproveitar as oportunidades que este modelo apresenta. Eu não tenho a pretensão de ser dona da verdade, nem de encontrar modelos perfeitos para nada. E, portanto, também não tenho a pretensão de achar que o meu modelo era melhor do que este. Eu achava que era melhor, mas, na verdade, não me faz confusão nenhuma olhar para isto e pensar que temos aqui também uma oportunidade de ligação interessante entre agricultura e ambiente, muitas zonas de conjugação, muitas zonas de potencial conflito que, se calhar, podem ser esbatidas por estarem no mesmo Ministério. Há, enfim, exemplos de países que têm a junção de agricultura e de ambiente, o Reino Unido, a Áustria, a própria Espanha, e por aí fora, e, portanto, não parece que seja um crime de lesa pátria
enfim, aceitar o desafio destas duas áreas. Eu tenho também uma outra característica, que é olhar sempre para o lado bom das coisas e olhar sempre para as oportunidades que as coisas dão, e neste caso eu acho que há oportunidades de ajudar a resolver um conjunto de problemas relevantes que têm a ver com estes dois domínios. Em relação à questão da água e da privatização da água, no programa do Governo estão duas frases em relação a esta matéria. E eu também lhe posso dizer que em relação a essas tenho alguma responsabilidade, porque estive nas negociações com o PSD para se fechar a coligação e depois, naturalmente, o resultado que saiu daí também foi tido em conta no próprio programa do Governo. Está a autonomização do setor dos resíduos e está a possibilidade de abertura da gestão da água a privados. E está dessa maneira, porque haveria de estar dessa maneira e, portanto, faça-me a justiça de entender que as palavras não são inócuas. De facto, do que se trata e a reflexão que estamos a fazer dentro do Ministério tem precisamente a ver sobre qual é a melhor forma de abrir o setor das águas à gestão de privados e, desde logo, ao investimento de privados, que também nos parece particularmente relevante numa altura em que o Estado tem poucas condições para continuar a manter o mesmo nível de investimentos, como se vê a dívida que as Águas de Portugal têm de 3 mil milhões de euros. Mas, enfim, eu sobre essa matéria também creio que a própria Comissão está a desenvolver um trabalho. Eu peço depois que me façam chegar os resultados das audições que hão de fazer sobre toda esta matéria, que com certeza serão carreadas para a nossa decisão. No que respeita ao ICNB e à questão dos funcionários, concordo consigo que em todo lado, aliás já o disse aqui, que ouço sempre dificuldades no que respeita aos funcionários em concreto. O ICNB tem centenas de funcionários, não tenho aqui o número preciso, mas é dos... Não, 554. A Autoridade Florestal Nacional tem ainda mais 900, creio eu, na ordem dos 800 ou 900 funcionários. Significa que, atuando também no terreno, com missões específicas, mas também no terreno, mas gente qualificada. E eu acredito que é possível, juntando os dois organismos, encontrar uma forma mais eficaz de estar no terreno, com mais presença, com mais vigilância. E, portanto, a junção tem este sentido de procurar aproveitar melhor os recursos, de os colocar mais próximos do terreno e, por essa via, conseguirmos, enfim, uma gestão que seja mais conforme com os objetivos de prevenção, com os objetivos de conservação, com os objetivos de vigilância e também com os objetivos de abertura da nossa riqueza natural, dos nossos parques, à própria vivência das comunidades, que muitas vezes não se tem conseguido fazer, desde logo porque há falta de gente e há falta de vigilantes. Não se pode abrir alguma coisa ou não se pode usar alguma coisa que também não tem a necessária fiscalização. Concordo quando diz que muitas vezes corremos o risco de ter menos gente e de fazermos menos. Pronto, olhe, o que lhe posso dizer é que nós temos a ambição de, juntando estas áreas, podermos ter mais gente disponível para as missões em concreto no terreno e para que possamos, com uma gestão mais lógica, mais integrada, chegar a essas soluções. E já agora aproveito só para responder ainda ao Sr. Deputado Paulo Sá, porque há bocadinho ficou pendurada a sua questão, perguntava o que é que acontecerá aos funcionários do CNB, se continuam afetos a esta área ou não. Eu creio que sim. Esse é um trabalho que nós, obviamente, teremos de fazer com mais detalhe, mas sendo esta uma área também carente de recursos, faz todo o sentido que continuem, porventura, integrados também com os outros funcionários, numa lógica de melhor gestão do conjunto e de mais afetação de recursos ao terreno, mas eu diria que faz todo o sentido que continuem com essas incumbências. Já agora, porque perguntou há bocadinho aquela questão de serem privados também a fazer vigilância e focou o caso da Serra da Estrela. Aquilo que se passou na Serra da Estrela, aquilo que se passa, eu acho que é um bom exemplo, porque no contrato de concessão da exploração da torre, o que foi dito é, sim senhor, os senhores privados exploram, mas também são obrigados a vigiar e são obrigados a colocar recursos
ao serviço da vigilância. E esses recursos não são os nossos vigilantes da natureza, não têm os poderes dos vigilantes da natureza, nem poderiam ter, mas têm uma ação preventiva relevante e têm a obrigação de comunicar toda a informação relevante ao Instituto da Conservação da Natureza. Eu não diria que é uma privatização, eu diria que é um bom uso dos diferentes recursos. E se há uma concessão de uma determinada área para a exploração turística, também deve haver a necessária responsabilização e a necessária ajuda no que é a fiscalização dessa mesma área. Não parece que seja uma má opção, com toda a franqueza. Muito obrigada.